Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Pergunta para você bem clara, para nós iniciarmos a palavra, aquilo que Deus tem para derramar sobre nós hoje. Como eu sei se ele, se ela, ou se eu sou crente de verdade, evangélico de verdade, filho do Deus Altíssimo, discípulo de Jesus de verdade? Como é que você sabe se você é crente de verdade? Estava ouvindo uma história do Rodrigo, achei super legal, quero compartilhar com vocês. O Rodrigo é uma pessoa muito organizada, absurdamente organizada. Isso daí me assusta, é super legal, é bonito ver quanto ele é organizado. Ele disse para mim que logo quando a Rafa, a sua filha, que estava aqui no teclado, tocando, quando ela nasceu, ele falou assim: eu vou juntar moedas de 50 centavos e de R$1 e eu vou colocar aqui nesse, sei lá, numa caixa, num pote, algum lugarzinho, sei lá, cofrezinho ou cofre gigante que ele pegou lá, eu vou colocar, porque quando ela tiver 18 anos, com tudo aquilo que eu vou juntando com moedas de R$1 e de 50 centavos, eu vou conseguir comprar um carro para ela. Uau, que organizado, fala sério. Aí todos os dias ele ia lá e colocava moedas de R$1 e de 50 centavos. Daí chegou uma hora que ele tinha tanta moeda, mas tanta moeda, que ele chegou para um rapaz que tinha acabado de voltar de um país de fora, que trabalhava com ele, e o cara tinha $5.000. Ele falou assim: eu compro os seus $5.000 com moedas. E ele pegou o carro, colocou aquele mundo de moeda gigante, assim, um monte de moeda, e deu para o cara. Na época ele falou para mim que o dólar era R$2 era $1. Ele deu R$10.000 em moedas para o cara, e o cara deu $5.000, com a cotação de hoje, foi uma bela de uma valorização, fala sério, deu $5.000 para ele. Aí ele me contou que passou um tempinho, o rapaz ligou para ele, e falou: olha só, eu fui para o banco, eu cheguei com R$10.000 no banco em moedas, o banco contabilizou tudo, mas algumas dessas moedas foram vistas que elas eram falsas. Como é que você sabe que uma moeda é falsa mesmo? Como é que você sabe que ela é de verdade, de fato? Nota, você já comprou dólar? E a hora que você compra o dólar, você fica assim: meu, será que essa nota aqui, ela é falsa ou ela é de verdade? Porque se eu comprar aqui no Brasil, imagina você está lá do outro lado do mundo, você está entregando o seu dólar e você não sabe se vai dar certo ou não. Você faz uma venda de algum produto, você entrega o seu produto para o seu amigo, sei lá, para o vizinho, para alguém que você vendeu, e a pessoa te dá um bolo de dinheiro com moedas, ou com notas em real. Talvez notas agora, a gente tem notas de R$200, não é? Notas de R$100. E aí você vê, como é que você sabe se é falso ou não? Existem técnicas para você descobrir, e as moedas, ele me disse, é quando o ímã aproxima, a moeda que é falsa, ela não cola, ela não gruda. É exatamente assim. As notas de dólar, você tem, na verdade, uma canetinha que você passa e você identifica. As notas de real, você também tem um outro formato. A questão é, se eu chegasse para você e falasse para você: eu tenho de verdade R$10.000 em notas, aqui, de R$200 comigo, só que essas notas, elas são todas falsas, você topa pegar para você? Você não quer. Por que você não quer? Qual é a utilidade de uma nota falsa? Você pega a nota, você chega depois para comprar um tênis, você vai comprar um hambúrguer, você não consegue utilizar aquela nota, porque ela é falsa. Não há utilidade naquilo que é falso, nós queremos aquilo que é de verdade. E a pergunta é, quando você olha para você mesmo, eu sou um crente de verdade ou sou um crente falso? Eu sou um evangélico de verdade
ou um evangélico falso. Evangélico não tem nada a ver com o nome de uma religião, tem tudo a ver com aquele que segue as boas novas de Jesus. Ele que é o puro evangelho. Um cristão é um pequeno Cristo, aquele que segue Jesus. Eu sou de verdade ou eu não sou. Quando você encontra com alguém na rua, você pergunta para essa pessoa, viu, qual é a sua fé? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela, qual é a sua fé? E ela me falou, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu vou para a igreja. Aí eu olhei para ela e eu fiz uma outra pergunta. Eu falei, numa escala de 0 a 10, em que 0 você de fato sabe, eu não vou, e o 10, onde eu tenho certeza absoluta que eu irei, entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 0 a 10, qual é o seu número de certeza que você estará com Jesus no céu quando você morrer? Quando você partir dessa, qual é a sua convicção de que você estará com Deus no céu? Não vale número picado, 7,5, não, de 0 a 10. Qual é a sua certeza? 0, tenho certeza que não estarei com Ele no céu. 10, tenho certeza plena que estarei com Ele no céu. Bem, nós precisamos saber quem de fato nós somos. E o propósito dessa mensagem hoje é nós falarmos acerca de evangelho de verdade. Vida com Cristo que é de verdade. Vamos falar isso? Efésios capítulo 6, versículo 10, eu quero ler com vocês. Eu quero falar com vocês acerca de 7 verdades, ou 7 princípios daqueles que vivem uma vida com Deus real, que não é falsa. Olha o que diz o apóstolo Paulo para nós: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiramente, o apóstolo Paulo está falando assim para nós: ei, nós precisamos nos vestir de uma armadura, a armadura de Deus, entendendo que Ele nos faz, com essa armadura, firmes para lutarmos contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque nossas lutas não são contra os seres humanos. Boa notícia, a sua luta não é contra o seu vizinho que você não curte muito, porque durante aquela tarde ele coloca aquele axé, ele coloca aquele pagode, ele coloca aquela zumba, sei lá, ele coloca aquela música somente para deixar você totalmente constrangido. A sua luta não é contra o cara que trabalha do seu lado, ele fica lá digitando no computador, e cada digitação, quando ele vai apertar o espaço, ele rosa. Não é contra essa pessoa. A sua luta também não é contra, talvez, o seu irmão, que você, cara, meu irmão não é muito cheiroso, toda vez que meu irmão faz esporte, ele vem abraçar, ele está sempre pedido. A sua luta não é contra aquilo que você fica irritado, contra aquilo que você vê. Nós achamos que nossa luta é contra isso. Ah, porque o meu chefe não gosta de mim, minha luta é contra ele, porque minha vida seria bem melhor se o meu chefe gostasse de mim, aí o favor seria sobre mim e eu daria certo na empresa. Nossa luta não é contra as finanças, o problema é o governante que nós temos, o problema é a economia como nós estamos, não é contra isso. A nossa luta, ele fala aqui para nós, é contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta é a nossa luta. Então preste atenção, nós que somos cristãos de verdade, precisamos entender que nós participamos de um mundo que ele é muito maior do que o mundo material terreno que nós vemos. Há
batalha espiritual acontecendo aqui e agora. Deus, Ele ministrou essa palavra sobre o meu coração, e eu sei agora, entendo por quê. Essa noite toda foi uma noite para mim de batalha espiritual. Eu acordei diversas vezes nesta noite. Eu não tenho costume de ter sonhos, e eu tive um monte de sonhos espirituais nesta madrugada. E o Espírito Santo deixando muito claro para nós, a nossa luta é contra poderes, principados, autoridades malignas que querem reger este mundo. Abra o olho, I3. Igreja, olha aqui para mim. Abra o olho. É momento de nós entendermos que o mundo espiritual é muito mais real do que o nosso mundo real. Afinal, o nosso mundo real, a nossa vida que nós temos aqui, ela passa como um vapor, que são de segundos. Nós estávamos aqui e de repente não estamos mais. Se você parar para pensar, basta analisarmos a história da humanidade. Nós não estamos aqui para sempre. O seu tataravô não está mais aqui. E a soma da idade do seu tataravô com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, com a sua idade, você vai ver, uau, a minha idade é uma parcela, uma porcentagem muito pequena em somente essas 4 gerações. Agora imagine, 100 gerações, centenas de gerações. Imagine que a história da humanidade começou lá atrás com Adão e Eva. Imagine depois Caim e Abel, imagine que veio Abraão, imagine Moisés, imagine Davi, imagine Daniel, imagine geração após geração. O que acontece é que a nossa luta é contra principados e potestades. Ele fala ainda mais. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui tem uma palavra-chave para nós. Revista da armadura de Deus. Saibam, o dia mau acontece. Ele chega, por quê? Porque o inimigo veio aqui para matar, para roubar e para destruir. Ele quer aniquilar a vida daqueles que têm intimidade com Deus. Ele não está tudo ok com o seu relacionamento de intimidade com Deus. O que ele quer fazer? Ele quer colocar dúvidas na sua mente. Ele quer, na verdade, matar os seus sonhos espirituais. Alguém que já entregou sua vida para Jesus e você viu as maravilhas de um relacionamento com Deus, você sentiu esse amor inexplicável, você começou a ver a materialização desse amor na sua vida, no seu trabalho, uma paz que excede todo entendimento. O pau está quebrando no seu trabalho, há uma crise na economia e você sente paz, você sente o amor de Deus. Antigamente, quando alguém dava um tapa na sua cara, você entregava um murro de volta. Hoje você tem a paz para olhar para a pessoa e falar assim: eu tenho amor para te dar e perdão para te entregar. Alguém aqui já viveu essa realidade toda com Deus, mas em algum momento você ouviu o inimigo falando assim: tudo isso vai passar. Você só está vivendo o primeiro amor. É somente esse momentinho agora. Daqui a pouco você vai ver que tudo vai passar. E de repente, o dia mau, com acusações do inimigo na sua mente, gerando dúvidas. Ou o dia mau, literalmente, eu já passei por momentos da minha vida ministerial, sempre em organização daquilo que Deus tinha derramado sobre mim, em obediência, para a reunião corporativa do corpo de Cristo, sempre antes de conferências, acampamentos. Eu já tive muitos momentos em que eu ouvi o inimigo falando para mim mentiras, palavras de destruição. O que a palavra de Deus fala para nós é que no momento do dia mau, faça o seguinte: revista muito antes a armadura de Deus, viva com a armadura de Deus. Saia da sua casa, viva a sua vida em proteção com a armadura de Deus. Por quê? Porque no dia mau você consegue fazer o quê? Resistir, e é aí que veio a palavra-chave: permanecer inabalável.
permaneça inabalável. Permaneça inabalável. Permanecer tem tudo a ver com você ficar firme, de pé. Eu sei onde é que eu posso encontrar a doutora Letícia. Ela permanece firme, lá na clínica. Ela está lá. Não é um dia que ela não está com vontade de trabalhar, eu não vou trabalhar, deixa quieto. Não, ela está lá sempre. Com o pé lesionado, machucado, ela está lá trabalhando, permanecendo firme. Como é que eu sei que de fato eu vou encontrar a Rosana? Porque ela está lá, permanecendo firme em oração. Como é que eu sei que eu vou encontrar o Rodrigo? Ele está lá firme, o Rodrigo, firme, inabalável, permanecendo. Com a armadura de Deus, viva uma vida em que você permaneça firme. Como é que eu sei então se eu sou de verdade, não falso? Aí que ele vem trazer a armadura de Deus para nós. É a primeira vez que eu prego a verdade dessa palavra. Eu aprendi isso daqui quando eu era criança. E a gente acha que a armadura de Deus é uma coisa para a criançada. A gente acha que o apóstolo Paulo, ele pegou essa carta toda aos Efésios, e a hora que ele chegou exatamente aqui, que está dizendo a armadura de Deus, como título dessa passagem, isso daqui é só para a criançada, não é para nós. Nós, adultos, nós, filhos de Deus, sendo adultos ou crianças, precisamos da verdade desta palavra. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 14, aqui começa o nosso aprendizado. Assim, de novo ele vai falar, mantenham-se como? Firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Eu e você precisamos estar posicionados na verdade. Ponto número 1. Coloque o cinto da verdade, se posicione na verdade. Nós vivemos num tempo hoje em que as pessoas falam, mas a minha verdade é diferente da sua verdade, e as pessoas estão dizendo mais ainda. Elas tinham uma verdade ontem, mas eu pensei melhor e agora eu tenho uma outra verdade. Verdades relativas. Deixa eu falar algo para você. Nós adoramos um Deus de verdade absoluta. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquilo que ele fez ontem, ele faz hoje. O nosso Deus, ele não mudou. Lá atrás ele falou assim, eu amo as pessoas, mas de repente ele falou assim, eu não amo mais. Não. Ele continua derramando o seu amor constante, abundante sobre o homem, sobre a mulher, sobre nós. Nós precisamos, como crentes de verdade, aqueles que acreditam em Deus, estar posicionados na verdade. O meu posicionamento precisa ser a verdade. O meu posicionamento não pode mais ser aquilo que os noticiários ou as redes sociais falam para mim a cada meia hora diferentes. Você lembra a época, assim, deixa eu só falar uma observação aqui, antes de eu explicar o que eu vou falar, todo respeito a toda a equipe médica, tudo bem? Todos que são médicos, respeito pleno a vocês, de verdade. Mas sendo sincero, você lembra o momento da pandemia? Você lembra de 2020? Nós vivemos um tempo em que nenhum de nós sabíamos o que estava acontecendo. Recentemente eu tive 2 conversas com 2 amigos médicos. Eu falei assim, de verdade, hoje passou agora 5 anos, março vai completar 5 anos pós-pandemia. A sociedade médica sabe de fato o que aconteceu? Porque eu não sei se você lembra, mas começou com precisa de vacina, não precisa de vacina. Essa vacina não é boa o suficiente. A outra que vai vir é melhor. Não, fique em casa, não fique em casa. Você precisa ter o contato com o vírus, você não pode ter o contato com o vírus. Você lembra de tudo isso? E houve um tempo em que ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. Você via o ministro da saúde de um país falando, vamos para essa trajetória, e o ministro da saúde de um outro país, vamos para essa outra trajetória. Você via dentro do próprio país, a sociedade médica brasileira, uma parte falando, vamos fazer isso, outra parte falando, vamos fazer aquilo outro, outra, vamos fazer o Z, outras, vamos à proposta C. O que acontece é que nós não sabíamos de fato o que estava acontecendo. Quando você não sabe qual é a verdade de fato, você se sente como um caniço,
jogado pelo vento de um lado para o outro. Jesus, ele nos ensina exatamente isso. Ele fala que nós não podemos viver uma vida em que os noticiários vão direcionar nós, em que a opinião dos outros, com o que os outros falam em redes sociais, vão direcionar o meu coração, mas o que a palavra de Deus fala de fato, posicionado na verdade. O que ele diz assim: cingindo-se com o cinto da verdade. Não é cingindo-se, ou seja, colocando tudo em volta a sua vida, os noticiários dessa terra que falam para você fazer uma coisa hoje e outra amanhã. Mas é a palavra de Deus. Dele fala ainda mais: vestindo a couraça da justiça. Couraça era uma proteção no dorso, no peito, para que o meu coração... Lembra de academia? Que você faz exercício de core, não é? Core é exatamente essa parte central, essencial, musculatura sua. O que ele está dizendo é: vista a couraça da justiça. Coloque naquilo que é essencial. Aqui está, na verdade, toda a parte central do nosso corpo. Se você parar para pensar, os seus membros inferiores e superiores são conectados ao core, a essa parte essencial do seu corpo. Mas vista-se de uma couraça que tem nome. O nome dela é justiça. Justiça é alinhamento da minha vida a Deus. Isso que significa justiça. É que o meu coração, é que o meu estômago, ou seja, onde eu vou digerir as informações, eu me alimento e eu vou digerir informações, digerir o que eu me alimento. Eu estou alinhado à justiça, a Deus. O que é que Deus tem para mim? O que é que Ele fala para mim? Sabe, a palavra de Deus fala para nós que o coração do homem é enganoso. Ele não está falando aqui para nós, vista-se de uma couraça que é alinhada pelo seu coração. O alinhamento aqui não é alinhado com o coração seu, porque o meu coração, o seu coração é enganoso. Quem aqui acorda um dia falando assim: eu vou conquistar o mundo? No dia seguinte você fala assim: eu não quero fazer nada, quero ficar parado aqui. Porque o coração te leva a um dia falar fique em casa e outro dia vai trabalhar. Ou o contrário, né? Vai trabalhar, outro dia fica em casa. O nosso coração é enganoso. Número 2, nós sabemos que nós somos filhos de Deus de verdade quando nós estamos alinhados com a justiça, com a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, somente ela é boa, perfeita e agradável. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A minha mente, a sua mente precisa estar sendo transformada pela renovação desta mente em Cristo Jesus, alinhado com a justiça. E número 3, ele vai falar assim: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O ponto número 3 para nós é compartilhando. A minha vida precisa estar compartilhando o evangelho. Eu não estou falando para você que se você não compartilha o evangelho, você não é filho de Deus. Mas estou dizendo para você que se você é filho de Deus, faz total sentido você compartilhar o evangelho. O meu filho me ama. Ele acha de verdade que eu sou o cara mais bonito do mundo. Mais forte, mais inteligente. E quando a Mi, em casa, ela quer falar alguma coisa de mim, ele vem e me defende com unhas e dentes. Porque ele me ama. Porque eu tenho um relacionamento com ele, ele tem relacionamento comigo. E ele fala de mim. Ele fala que o pai é isso, que o pai é aquilo, ele compartilha o relacionamento de intimidade que ele tem. De verdade, de verdade, de verdade. Falando entre falso e verdade.
Faz sentido nós vivermos um domingo que nós falamos que Ele é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, e daí nessa hora você até grita, uhul, yes! De verdade, faz sentido nós levantarmos as mãos e dizermos, Tu és digno de tudo, mas a hora que a gente sai da porta, a hora que a gente entra em nosso trabalho, em nossos carros, no mercado, na farmácia, na escola, na faculdade, nós não falamos desse Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão para ninguém. Faz sentido. Faz sentido você falar que você tem um pai tão bom que quando você está triste, ele está com você, o seu nome é Emanuel? Que ele é o Deus Jeová Jireh, Deus provedor, que cuida, provê sobre a sua vida? Faz sentido você dizer que Deus, Ele é o Deus que cura? Uau, Deus curou, Deus Ele restaurou o relacionamento do marido à esposa, a esposa ao marido, o filho com o pai, pai com o filho, irmão com o irmão, irmã com a irmã. Faz sentido você falar que Deus está fazendo tudo isso na sua vida, mas a hora que você sai da porta, você não fala dele para ninguém. Você não compartilha ele com ninguém. A armadura de Deus tem a ver com eu estar posicionado na verdade, alinhado com a justiça, mas ele fala assim, com os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, os meus pés, eles caminham, eles vão para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E para onde eu vou, eu tenho o evangelho da paz comigo, eu compartilho as boas novas. Quando você anda com uma pessoa como o Rodrigo, você descobre que ele vive essa realidade de fato. Rodrigo é uma pessoa que ele gosta de parar para conversar com as pessoas. Ele para no mercado, a sua filha Rafa sabe muito bem disso, porque ela já várias vezes precisou ficar esperando, porque o papai estava conversando com um. Mas por que ele faz isso? Porque quem muito foi perdoado, muito adora. O Rodrigo não é uma pessoa que ele nasceu na igreja. O Rodrigo é uma pessoa que, lá atrás, eu não vou falar tudo sobre a vida dele, porque senão ele vai ficar bravo se eu falar tudo sobre a vida dele. Mas ele é uma pessoa que vivia muito distante de Deus. Até que um momento ele encontra Jesus. O que eu quero dizer para você, quando você encontra Jesus, você tem o maior presente do mundo. O que você faz? Você calça os seus pés com prontidão para fazer o quê? Para compartilhar o evangelho da paz. Número 4. Olha o que ele continua dizendo. Ele fala, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas malignas todas as setas inflamadas do maligno. O que nós precisamos? Número 4, estar firmes na fé. Antigamente, quando havia guerras, eles tinham um escudo, que eles se protegiam contra o bombardeio, contra as setas, contra as flechas que o inimigo jogava sobre eles. Esses escudos, eles eram formados com umas portas, como essa daqui, por exemplo. Uma porta grande. Eles andavam carregando, por isso que esses homens, os Esparta, eles eram tão fortes, que eles carregavam a porta, esse escudo com uma mão e a espada com a outra mão, e eles caminhavam avançando. Quando os arqueiros lançavam flechas, essas flechas normalmente, eles pensavam, nós precisamos jogar as flechas, mas flechas inflamadas, com fogo. Por quê? Porque se essa porta é de madeira, o que vai acontecer é que essa flecha vai chegar até a porta e vai tacar fogo em tudo. Então, eles tinham um balde de água que eles sempre jogavam aqui, sobre essa porta. Então, eles caminhavam com a porta, mas eles jogavam água. Entenda isso. O que eu e você precisamos é estar firmes com o escudo de fé. O que é fé? Fé é a certeza de que Deus é por nós. Fé é confiança no Senhor. Fé
é você caminhar amanhã, sabendo que vai ter luta no seu trabalho, talvez nas finanças, talvez com o seu vizinho, mas você fala assim, Deus é comigo. Talvez é um diagnóstico médico, mas você fala assim, Deus, Ele é comigo. Mas o inimigo vai querer jogar flechas inflamadas contra você, setas. O que é a água? A água representa o Espírito Santo. Eu estou firme na fé, mas cheio do Espírito Santo. Com a água, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fortalece a minha fé. Afinal, o apóstolo Paulo fala assim para nós, quando eu estou fraco, ele me fortalece, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, eu tenho um escudo da fé, mas eu não sou o perfeito. E quando eu sinto fraco, aquele que é perfeito, ele vem sobre mim e ele me fortalece. Número 4, firme na fé. Número 5, ele diz ainda mais, usem o capacete da salvação. O que nós precisamos é internalizar a salvação. O capacete da salvação faz com que a minha mente, ela receba aqui dentro, eu sou salvo. Não é fruto do meu mérito, do meu trabalho, mas aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim. Nós precisamos andar com a armadura de que Deus, Ele é por nós, de que o véu foi rasgado, Jesus Cristo, Ele rasgou o véu. Eu preciso internalizar a salvação, eu ter a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, aqui comigo. Ele ainda fala mais, número 6, ele diz assim, usem o capacete da salvação, e o que mais? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um filho de Deus de verdade, ele internaliza a salvação, mas ele opera na palavra, ele caminha na palavra. É momento de eu e você vivermos operando, vivendo na palavra de Deus. O problema nosso é quando nós vivemos conforme nossas emoções levam. Está difícil, eu acho que não vai dar certo. Olha só o que falaram acerca de mim, olha a porta fechada, olha o que disseram, e nós vamos para um lado e para o outro por causa de nossas emoções. Eu e você precisamos aprender a operar na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um tempo atrás, eu lembro de estar pregando numa conferência, e logo que eu desci, uma jovem, e aconteceu isso já várias vezes, tudo bem? Ela chega para mim e fala assim, pastor, eu quero que você ore por mim, eu quero que você me dê um conselho. Eu não sei porquê, eu só escolho cara errado, cara que não me valoriza, que não me honra, que é uma pessoa que é indigna, que não é trabalhador, eu só escolho o cara errado. Me dá um conselho, pastor, ora por mim. Normalmente, assim, já aconteceu isso várias vezes. Eu estou pregando em algum lugar de jovens, uma conferência, e uma jovem chega para mim e fala isso. Aí eu olho para ela, já preparado por essa pergunta, né? Eu falo assim para ela, faz o seguinte, vou fazer algumas perguntas para você. O que você assiste no Netflix? Não, pastor, eu quero que o senhor olhe para mim porque eu escolho os caras errados, entendeu? Não sei se você está entendendo. Talvez ela pense assim, esse cara acabou de descer ali de pregar, esse cara está meio passando mal, está pensando em outras coisas, deixa eu explicar para ele. Eu falei, não, de verdade, o que você assiste no Netflix? Eu assisto várias coisas, né, assim, aquela Ilha dos Solteiros eu assisto, sabe, assim, é bem legal, e, mais um passatempo, assim. Eu falei, tá bom então, mas pastor, fala para mim, o que eu posso fazer para não escolher os caras errados? Eu falei, tá bom, vou falar para você. Mas me fala antes, que música que você ouve? Não, pastor, eu quero que você ore para mim, porque eu escolho os caras errados. Não, tá bom, que música que você ouve? Fala para mim, eu já vou responder isso para você. Eu gosto de tudo, pastor. Assim, sendo sincero, você acabou de pregar, a gente está aqui na igreja, então não vou mentir, tudo bem? Mas Anitta, assim, é super legal, Anitta. Assim, aquelas músicas, sabe, que me deixa bem sertanejo, gospel, sabe? Mas não gospel, mas um sertanejo universitário, aquele assim, que vai dar tudo errado, que não está dando certo, que o cara abandonou, que ela abandonou, ele está lá passando mal.
Então, assim, isso daí é o que eu gosto. Falei, deixa eu explicar uma coisa para você. A nossa mente, ela é como o Instagram. Como assim? A minha mente é somente como o Instagram. Ou como o Netflix. Já reparou que quando você investe um tempo seu pesquisando coisas no Instagram, ou pesquisando coisas no Netflix, no dia seguinte, vai aparecer automaticamente para você coisas similares que você pesquisou ontem? Já viu isso? Automático, não é? Pois é, para que nós não vivamos recebendo esses automáticos, nós precisamos modificar aquilo que nós nos alimentamos. O que você tem alimentado a sua mente? Você alimenta a sua mente com os sentimentos deste momento? Você alimenta a sua mente com noticiários que mudam de um dia para o outro? Ou você alimenta a sua mente com a palavra de Deus? Se eu quero ter padrões de comportamento, em relacionamento, em gestão financeira, em gestão familiar, em gestão das minhas emoções, alinhados com a palavra de Deus, eu preciso operar na palavra de Deus. Peraí, a minha vontade agora é desistir, mas o que a palavra de Deus fala para mim sobre desistir? A palavra de Deus diz assim para mim, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. A minha vontade é dizer que tudo vai dar errado, porque já deu errado com o meu amigo ali, já deu errado com uma outra pessoa no trabalho, mas eu lembro que a palavra de Deus fala assim, tudo posso no Senhor que me fortalece, e a porta que Ele fecha, homem nenhum pode abrir, a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. O meu sentimento vai dizer será que amanhã eu vou ter a provisão de Deus? E eu lembro que a palavra de Deus fala, porque Ele vive, eu posso crer, amanhã, não há temor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a misericórdia do Senhor esteve sobre mim, ontem está, hoje estará amanhã. Nós precisamos viver operando na palavra de Deus. E número 7, além da palavra de Deus, ele fala assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Número 7, um filho de Deus de verdade nunca para de orar. Ore o tempo todo. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Ele está dizendo para mim, o filho de Deus, a filha de Deus, ora o tempo todo. Vamos ser sinceros? Você está passando por dificuldades, não está? 26 de janeiro de 2025. Todos nós começamos o ano, esse ano vai ser o ano do sobrenatural, o ano das portas abertas, o ano de milagres e tudo vai dar certo. E aí passou já 26 dias, você fala assim, mais um ano de desafio. E o que a gente sente vontade? A gente sente vontade de se calar, de olhar para a direita e falar assim, ecoar o que os noticiários estão falando, está difícil demais. Ecoar o que a opinião dos outros fala sobre nós, isso mesmo. Mas a palavra de Deus fala assim para nós, nunca pare de orar. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele ouve nossas orações. Como é que eu sei que eu sou um crente, um filho de Deus de verdade, não falso? Se eu vivo essas 7 verdades, se em primeiro lugar, nós vivemos posicionados na verdade, alinhado com a justiça, compartilhando o Evangelho, firme na fé, internalizando a salvação, operando, ou seja, vivendo na palavra de Deus, e nunca parando de orar. Eu acredito que Deus tem exatamente esse tipo de filho e filha de Deus para nós, aqui agora. Eu achei bem interessante aquilo que o Rodrigo me falou. A moeda falsa, o imã aproxima e ela não gruda. O crente falso,
quando chegar no momento em que eu e você estivermos diante dele face a face, em que nós partirmos dessa, nós seremos aqueles que vão se conectar nele, ou nós seremos aqueles que viveram de forma tão falsa que não gruda, não conecta, não cola? Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.